Olá, paz do Senhor, sou Miriam Schumacher, professora de escola dominical de pré-juvenil e quero falar sobre um assunto muito importante com vocês, né? Como sempre falo, todos são importantes, mas eu acho que essa apostila aqui vai ser muito especial. E semana passada nós terminamos a apostila de vida cristã, quase tudo que você precisa saber, e agora nós vamos entrar na apostila de missão e evangelização. E eu acredito que esse primeiro estudo, né, da semana vai nos ensinar um pouco sobre como evangelizar, mas antes nós precisamos entender qual é o nosso propósito. E eu acredito que não tem como a gente evangelizar sem entender quem nós somos, sem entender para que nós estamos aqui. E não tem como nós evangelizarmos, falarmos de Jesus para outra pessoa sem entender porque nós estamos na presença dele. Então acho que é necessário nós entendermos isso. Nós vamos falar nesse primeiro estudo sobre o propósito eterno de Deus. E eu queria que vocês já anotassem a referência de Romanos 8, do 28 ao 30, para a gente estar trabalhando, e Isaías 43, 21 também. E eu já quero começar com uma pergunta, né? É lógico que durante, né, o estudo nós vamos respondendo, é claro que eu não vou fazer uma pergunta e vou responder, mas nós vamos entendendo a partir que a gente for desenvolvendo aí o estudo, tá bom? Então vamos lá. O propósito eterno de Deus. Para que o ser humano foi criado e qual é o seu propósito? Eu entendo desse tempo inteiro que eu tenho estado, né, na igreja, aprendendo, né, junto com vocês também. Eu acredito que de modo pessoal, desde o início, quando Deus criou o homem e a mulher, quando a gente sempre escuta, né, nas histórias infantis que Deus ia toda tarde, né, ter um relacionamento com Adão e Eva, eu acho que esse era o primeiro e o propósito, eu acredito que mais importante assim para Deus era ter um relacionamento com a sua criação, né? E era o prazer do Senhor ter toda tarde, né, estar lá com Adão e Eva e ter um relacionamento com eles, né? E isso é muito importante. E de alguma forma esse relacionamento ele foi quebrado por conta do pecado. Eles foram expulsos, né, do jardim e já não tiveram mais esse relacionamento com Deus como era na época, né, do jardim do Éden. Então eu acredito que pessoalmente falando, para cada pessoa em específico, independente de onde ela mora, independente de família, independente do chamado, independente de personalidade, o propósito desde o início era ter um relacionamento com Deus. Então, se nós entendemos que Deus ele nos criou, nos formou, sua imagem e semelhança, nós precisamos entender que precisamos ter um relacionamento com Ele. Porque se nós cremos nisso, nós precisamos ter um relacionamento com aquele que nos criou, que nos formou. Então, nós precisamos entender que Jesus, quando ele veio restaurar esse relacionamento que foi quebrado lá atrás, quando Adão e Eva pecaram. Então, lá na frente vai ter é uma pergunta que talvez isso até responda, né, sobre isso. Esse relacionamento foi quebrado por conta do pecado e hoje, graças a Jesus, a gente tem livre acesso novamente para ter um relacionamento direto com o Senhor. Antes, né, quando eles pecaram, eles só podiam ter um relacionamento assim com Deus através, né, de profetas, de homens de Deus, e depois que Jesus morreu e ressuscitou por nós, que o véu se rasgou, a gente tem livre acesso para ter esse relacionamento com o Senhor novamente. Então eu acredito que o primeiro propósito e talvez o mais importante é ter relacionamento com aquele que nos formou. E em Isaías 43, 21 diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Então a glória dele, a alegria dele é ver a criação funcionando da forma com que ela foi criada para funcionar, para ser. E desde o início Deus tinha nos formado, nos criado para ter um relacionamento com ele. E depois, né, que Jesus resgatou esse relacionamento, o desejo do Senhor, a glória dele é nos ter tendo um relacionamento com ele, tendo uma intimidade com ele novamente. Ficou até grande essa parte, mas eu acho que é importante eu frisar bastante isso, porque nada na nossa vida vai adiante se a gente não tiver um relacionamento com Deus. Tanto que eu coloquei aqui que ter esse relacionamento com Deus diz muito sobre ser.
e nós somos filhos. Eu sempre digo que nós somos príncipes e princesas, e de fato nós somos, graças a Cristo Jesus que morreu por nós e nos deu, né, esse, não é poder, mas nos deu essa oportunidade, vamos dizer assim, de resgatar aquilo que Deus tinha criado a gente para ser desde o início e que foi perdido por conta do pecado. Isso diz muito mais sobre ser, de ser filho, de ser, né, filho de Deus, do que fazer ou ter. Então, o propósito de Deus aí é que tenhamos um relacionamento com Ele, nós somos criados para a glória dele, entendam isso. Nos reconhecer, né, como filho, saber quem nós somos, isso é muito importante. Filhos e filhas semelhantes a Jesus, isso diz lá em Romanos 8, 28, do 28 ao 30, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus ele nos chamou, né, para sermos filhos, mediante a Jesus, ele como primogênito e nós, né, como uma família de filhos semelhantes a Jesus, e esse é o propósito dele, é que sejamos filhos e entendamos a importância de nos reconhecer de verdade como filhos de Deus. Não tem como nós evangelizarmos, não tem como a gente falar de Jesus para outras pessoas e falar que ele é filha ou que ele é amada se nós não entendemos como nós somos amados por Deus e essa relação entre Deus e o homem, né? Como pai, filho, isso é muito importante, nós precisamos entender. E como igreja, qual é o propósito, né, do Senhor como igreja para nós, né? Quando você entende quem você entende o seu propósito, então você tem prazer em fazer algo para o Senhor. Ter né, alguma coisa, uma consequência, né? Por exemplo, o que eu digo vou dar um exemplo de ter um status. Você entende que você é filho, você entende que como filho você tem um propósito e dentro desse propósito, como você entende que você é filho, que você não precisa fazer nada para você ser filho, mas você é filho de Deus, então você faz por prazer. Você tem um ministério, você desenvolve o seu chamado com prazer, com amor, porque você sabe que você é filho, que você é filha de Deus. Então você faz a obra de Deus por amor a Ele, né? Gratidão a Ele. E por consequência você às vezes acaba tendo alguma coisa, por exemplo, um status às vezes de ser né, um pregador, uma pregadora, de ter né, a fama algumas vezes. Isso só é ruim quando isso sobe a cabeça, mas eu acredito que quando nós somos conhecidos, o Senhor também porque nós somos imagem e semelhança dele. Quando as pessoas olham para nós, elas têm que ver Jesus. Então, se elas não estão vendo Jesus, algo de errado a gente está fazendo. A gente talvez não esteja entendendo qual é o propósito nesse momento, mas o propósito desde o início era que as pessoas olhassem para a criação e vissem Deus. Então, se as pessoas estão olhando para nós, não estão vendo Jesus, algo de errado está acontecendo. Então, quando a gente entende que é filho, a gente quer fazer a obra de Deus e por conta disso, ter alguma coisa é consequência né, disso tudo e não você está fazendo propriamente para ter alguma coisa, mas porque você entende né, um propósito. Então, assim, como igreja de Cristo, eu falei pessoalmente, ter um relacionamento, né? Como igreja, entender o propósito de fazer a obra de Deus, desenvolver o seu chamado, porque cada um tem um chamado, né? Cada um tem uma particularidade com o Senhor Jesus e através do seu relacionamento de filho, você vai entender qual é o seu propósito dentro da humanidade, né? Dentro da sociedade e desenvolver isso junto com o Senhor Jesus, junto com seus líderes,
você vai desenvolver isso e vai entender o que você tem que fazer dentro da evangelização, que vai cumprir o propósito de Deus através de você. O meu, no caso, é pregação, né? Falar da palavra de Deus, anunciar as boas novas de uma forma diferente do ID. Então, é isso. Talvez um dia eu explique para vocês, mas o meu chamado é para pregar a palavra de Deus. É muito diferente do ID que ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É um pouco diferente, mas um dia eu explico isso para vocês. Então eu já entendi, por ser filho, buscar ter esse relacionamento com Deus, eu já entendi qual é o meu propósito através, né, da evangelização. Evangelizando eu posso fazer isso. E, consequentemente, na Igreja de Cristo, a gente também tem, né, um propósito. Não é só a gente desenvolver as coisas, a gente nem consegue se desenvolver sozinho, nós precisamos um do outro sempre. Desde o início Deus mostra que Ele estava junto, né? Façamos nossa imagem e semelhança. Ele mostra pra gente que nós precisamos ter uma unidade com os nossos irmãos, precisamos ter uma unidade, né, com a Igreja de Cristo. Tem até uma referência, mas que agora eu nem tô lembrando aqui, que diz a importância da gente, né, congregar, da gente... Eu acho que nem tá nesse estudo aqui, eu acho que tá até mais pra frente. A importância da gente congregar, a importância da gente ter um relacionamento como igreja. Nós precisamos um dos outros para crescer. A gente não cresce sozinho, a gente não consegue nada sozinho. Pra gente ser alguém na vida, a gente precisa que alguém ensine a gente precisa que alguém corrija a gente. Pra gente crescer, ser alguém na vida, nós precisamos dos nossos pais que nos ensinam, que nos podam, que nos cortam quando a gente tá achando que a gente já é alguma coisa. Então, assim, a gente precisa de um do outro sempre. Então, pessoalmente falando, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, senão a gente não consegue fazer com que as pessoas entendam que elas também precisam, no meio da evangelização. Como igreja, desenvolver o nosso chamado, ter um ministério na igreja não quer dizer que esse seja o seu chamado, mas é preciso você buscar em Deus e buscar ajuda também com a sua liderança para entender, tentar desenvolver, e quem vai fazer você fluir quando você entender isso é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus. E como igreja nós precisamos estar unidos. Eu sempre falo isso, que quando Jesus ele ia morrer, eu não lembro qual é o versículo, mas ele faz uma oração a Deus e ele poderia, eu sempre digo que ele poderia ter dito qualquer coisa e pedido qualquer coisa para Deus, mas ele pede ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, que nós sejamos um, como ele é um com o Pai. E ele diz isso, ele fala que se nós formos um, como igreja, o mundo verá e saberá que nós somos discípulos dele e que o Senhor Deus, né, é o nosso Pai. Então, eu acredito que nós precisamos estar unidos como igreja para que as pessoas olhem para nós, vejam o Senhor Jesus e queiram fazer parte dessa família. Não adianta a gente ir evangelizar e tá de picuinha com os nossos irmãos, ou em discordâncias e uma série de outras coisas que não vão levar a gente a nada e nem vai fazer a gente crescer e nem edifica a nossa vida. Mas entender quem nós somos e qual é o nosso propósito como pessoa, como igreja, é importantíssimo na hora da evangelização e vai fazer toda a diferença. Tem até um versículo que diz, eu acho que é até Jesus que diz isso, eu não sei, depois eu até mando para vocês, que ele fala assim, eu só vou lembrar de um pedaço: se preciso for, use palavras. E que eu acredito que isso serve muito para evangelização. Muitas vezes na evangelização a gente talvez nem precise usar palavras, mas atitudes diz muito mais. E se a gente for uma igreja unida, e se a gente tiver um relacionamento sincero com o Senhor Jesus, as pessoas vão saber, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. E se a gente tem um relacionamento com ele, as pessoas vão ver de cara que a gente tem um relacionamento com ele. Sabe quando Moisés desceu lá do monte e o rosto dele resplandecia a glória de Deus? Eu acredito que é assim quando a gente tem um relacionamento com ele, sabe? Quando a gente tem uma vida com ele, a gente resplandece a glória dele. E isso vai refletir na vida das pessoas que estão olhando pra gente e vão falar: caraca, por isso aquela música, né? Então me tira o medo, que me faz dizer Moisés, suba ao meu lugar. Então isso rompe, né, com uma série de coisas e que faz as pessoas também quererem esse Deus que a gente serve. Então,
quando você entende que você é filho e o propósito de Deus, você deseja que as outras pessoas vivam isso também. E é o que está dizendo lá no livro de Romanos. Quando a gente entende que a gente é filho e as coisas boas que trazem à nossa vida por ser filho de Deus, as coisas boas que a gente tem, os benefícios de ser filho de Deus, a gente quer que as outras pessoas também sejam filhas, que as outras pessoas entendam o que Deus fez, o que Jesus fez por nós e qual é o propósito delas aqui. Então não tem como você entender como evangelizar, o que é evangelização, se você não entendeu quem você é em Cristo Jesus e não entendeu qual é o seu propósito aqui. Entenda que o seu primeiro propósito como filho, filha de Deus, é ter um relacionamento com Ele. O segundo é entender, desenvolver o seu chamado, desenvolver, né, na obra de Deus por amor a Ele. Se você quer fazer algo por Ele, se você quer fazer algo para Deus porque você já entendeu e você quer fazer a obra porque você ama a obra de Deus, você vê as coisas na igreja, você ama, né, ver as pessoas servindo, trabalhando, e você também quer fazer, então procura desenvolver, procura saber qual é o seu chamado, se você está no ministério correto, se você está fazendo tudo para a glória de Deus, como diz também um texto lá em Coríntios, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então entenda, tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus, você foi criado para a glória de Deus. Antes de fazer, antes de querer qualquer coisa, entenda, você nasceu para a glória de Deus e as pessoas têm que olhar para você e ver Jesus. Então tudo que você fizer também tem que glorificar o nome dele. E eu vou fazer aqui 3 perguntas para vocês, tá bom? E que tem muito a ver com isso. E antes de fazer essas 3 perguntas, eu quero que vocês entendam uma coisa e anotem essas referências aí. Por que nós somos uma família semelhantes, né, a Jesus? Por que uma família que ora? Por que uma família que ama? E porque por amor a Deus se expressa, porque o amor de Deus, perdão, se expressa quando amamos o nosso próximo. Então, isso fica muito entendido que o amor de Deus, ele se expressa para as outras pessoas quando nós amamos o nosso próximo. Através da evangelização, nós temos que mostrar amor, paciência, como diz lá em Coríntios 13 sobre o amor. E nada se faz sem o amor, não importa se até Paulo fala, né? Se eu falasse a língua dos anjos, uma série de outras coisas, sem amor, nada disso valeria. Então, por que uma família que ora e que ama? Se você tem um relacionamento com Deus, você ora. E você expressa esse amor amando pessoas. Tá lá em 1 João 2, do 8 ao 11, você pode ler aí. E uma família que ora, ela discipula. Mas antes de discipular, você precisa evangelizar. Então, mais pra frente, nós vamos ir aprendendo, tá, sobre isso. Então, a primeira pergunta é: qual é o propósito de Deus? Que eu quero que vocês respondam lá pelo WhatsApp. Então, qual é o propósito de Deus? O que você tem que fazer para que o propósito de Deus seja cumprido? E o que você acha? Você acha que você é merecedor do propósito de Deus? Você acha que você é merecedor do propósito que Deus tem para essa humanidade? Então, anote. Depois eu vou mandar também, né, pelo WhatsApp, mas que vocês... Espero que vocês, né, tenham entendido. Eu tentei resumir muito mesmo, porque às vezes o estudo acaba sendo grande e fica difícil para gravar um vídeo tão grande assim. E eu espero que vocês tenham entendido qual é o propósito eterno de Deus. Primeiramente, o propósito eterno de Deus é que você tenha um relacionamento com Ele e Ele quer que esse relacionamento perdure até a eternidade. E dentro desse propósito, o Senhor quer que, através do nosso entendimento de filho e que Deus quer esse relacionamento com a gente para toda a eternidade, nós precisamos mostrar para outras pessoas que também não conhecem Cristo que nós fazemos parte de uma família, uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, como diz lá em Romanos. Então, através da evangelização, nós podemos propagar esse amor de Deus e mostrar para as pessoas que Deus tem um propósito na vida delas, um propósito eterno. Mas não só com palavras, mas com atitudes. E
nós mostramos mais atitudes quando nós oramos, quando nós temos um relacionamento com Ele. Isso nos faz morrer para nossa carne e viver para Ele, e isso faz toda a diferença. E a gente muitas vezes não precisa nem falar, porque a nossa vida com Deus mostra muito mais do que as nossas palavras. Então, que Deus abençoe vocês e que vocês entendam o propósito de ser filhos e filhas de Deus, príncipes e princesas. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.